Fala galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, professor Juliano. E galera, a gente vai começar a falar agora sobre alguns assuntos extremamente importantes para a gente entender o século XIX, para a gente entender inclusive o nosso dia a dia, para a gente entender aspectos da nossa contemporaneidade. Esse um dos elementos principais e mais importantes que a gente tem da história. Por que a gente tem que entender essas coisas? Por que a gente precisa estudar história? Para a gente poder entender, basicamente, o porquê que a gente é da maneira que a gente é, por que a sociedade que a gente vive é dessa maneira, por que existem diferenças entre várias sociedades e qual a origem, a evolução histórica que essas civilizações, que esses povos, que esses pensamentos vão tendo, né? E nas nossas aulas anteriores, pessoal, a gente estava falando sobre história do Brasil, né? A gente acabou com as revoltas do período regencial. Agora, a gente vai fazer uma pausa nesse período de história do Brasil e vamos voltar a falar sobre história geral, sobre a história da Europa e também, depois mais pra frente, sobre a história dos Estados Unidos, que é um assunto legal pra caramba, tá? Então, nesse contexto que a gente vai estar falando agora, a gente sai do Brasil e vai para a Europa, tá? E a gente precisa fazer isso para entender, porque a história ela funciona como uma maneira processual. As coisas vão acontecendo, todas elas ao mesmo tempo. Se para ficar mais fácil a sua compreensão sobre esse assunto, a gente divide dessa maneira, tá? Então, sobre o que a gente vai falar? Vejam, essa é a nossa primeira aula sobre esse assunto, tá? O título do material didático de vocês é Nacionalismo e Revolução. Nós não falaremos apenas sobre isso, mas é o título. É um título legal, um título bacana para a gente trabalhar sobre isso aqui, tá? Então vem comigo. Sobre o que a gente vai falar, pessoal? Nós faremos um retrospecto, uma retomada sobre a Inglaterra no século XVII e no século XVIII, tá? E falaremos então sobre a Revolução Gloriosa e sobre a Revolução Industrial falaremos sobre a França também, o Iluminismo, a Revolução Francesa e o período napoleônico. Por que a gente vai fazer uma retomada sobre isso? Nossas primeiras aulas agora serão sobre as chamadas ideologias do século XIX. Sobre as doutrinas do século XIX. O que é, galera, uma ideologia? O que significa a palavra ideologia? Ideologia possui definições variadas, tá? É uma palavra, é um conceito muito complexo, mas para você entender de uma maneira mais objetiva possível, ideologia, para nós aqui do oitavo ano, é um conjunto de ideias sobre determinado assunto. Tá? Claro, existem críticos que vão abordar a ideologia como sendo outras coisas, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, porque a gente tem que focar. Tá? Quais ideologias que a gente vai estudar, galera? Falaremos sobre o liberalismo, o socialismo, o tópico científico, comunismo, a gente vai citar, falaremos sobre o anarquismo, sobre o darwinismo social, sobre o positivismo, sobre o nacionalismo e sobre o romantismo. A gente vai falar sobre todos esses ismos nessas nossas próximas aulas, tá bom? A primeira delas é o liberalismo, tá? E por isso, para a gente entender como surgiu o liberalismo e qual o contexto do liberalismo, do surgimento do liberalismo, nós voltaremos a alguns objetos de estudo que nós já estudamos. Não comigo, mas com outro professor, mas não tem problema, tá? A gente está aqui para retomar o melhor possível os detalhes mais importantes sobre esse assunto. Então vem comigo aqui. Inglaterra desse período de século XVII e século XVIII. Por que a gente vai voltar para a Inglaterra nesse período? A primeira ideologia que a gente vai estudar vai ser a ideologia do chamado liberalismo. Ó, liberalismo. O liberalismo vai vir da ideia de defender a liberdade acima de tudo. Tá? Só que qual que é o contexto dele? É por isso que a gente está voltando aqui. Presta atenção. Revolução Gloriosa, galera. Foi uma revolução que aconteceu na Inglaterra no ano de 1688, quando nós tivemos a retirada do poder da dinastia dos Stuart, né? E aí ocorreu a Revolução Gloriosa, quando você teve a junção de liberais e conservadores na Inglaterra para retirar o rei do poder. Tá? Essa revolução acontece de uma maneira sem o derramamento de sangue. Por isso nós chamamos ela de Revolução Gloriosa. Nessa revolução, quem assumiu o poder na Inglaterra foi o Guilherme de Orange. Tá? E graças a isso ele assinou o chamado Bill of Rights,
que é isso? É a Declaração dos Direitos, né? Em que você vai ter o poder dos reis, dos monarcas ingleses sendo limitados. Aí surge a frase clássica do que o rei reina, mas não governa. O que significa dizer o rei reina, mas não governa? Que o rei é só uma figura simbólica. Por exemplo, a rainha da Inglaterra hoje em dia, Elizabeth II, ela manda em alguma coisa? Em absolutamente nada. Mas ela é rainha? Ela é. Ela reina, mas ela não governa. Ela tem o seu reinado, mas ela não manda em absolutamente nada. E quando surgiu isso? Aqui, ó. Com a Declaração dos Direitos em 1688, lá na Inglaterra. Isso mostra o seguinte, que a nobreza já não manda mais sozinha, já não é mais aceito o poder concentrado nas mãos de um rei. Na Inglaterra, as críticas a esse absolutismo serão muito fortes, tá? Isso durante esse período aqui. Inclusive, o primeiro teórico liberal que a gente vai ter é o John Locke. E o John Locke escreve os seus textos durante esse contexto das revoluções inglesas. Tá? O John Locke vai acreditar que nós temos direitos que são direitos naturais, que é o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à busca pela felicidade. E outra, se um povo não está contente com o seu governante, o povo tem o direito de retirá-lo do poder. Olha que legal, isso é super importante, né? Nós temos nesse contexto a consolidação da burguesia, o capital, o dinheiro está se tornando mais importante do que a propriedade de terra. Tá? Nós temos uma nova sociedade, limitação dos poderes do rei. O John Locke aqui, então, esse teórico. Depois, nesse mesmo intervalo de tempo, nós temos a Revolução Industrial. O que é isso? Quando o modo de produção capitalista começa a se desenvolver, né? E a burguesia começa a se fortalecer ainda mais, a ganhar cada vez mais dinheiro, tá? A se enriquecer. Graças ao desenvolvimento do enriquecimento da burguesia e o aumento das indústrias, das fábricas espalhadas pela Inglaterra inicialmente, e depois pela Europa, né, nós teremos o fortalecimento dessa burguesia e o desenvolvimento de um capitalismo industrial e também, claro, a ampliação das ideias liberais. Os liberais começam a teorizar sobre o sistema capitalista. Eles vão tentar entender qual a melhor maneira de organizar essa sociedade capitalista em que se vivia. A gente já fala mais sobre isso mais para frente. Detalhes importantes. Todos os momentos eu falei sobre a consolidação da burguesia. É essa classe social que está se tornando importante, demonstrando a importância do trabalho para a sociedade e para o desenvolvimento do capitalismo. E a valorização do trabalho também. França. Qual o contexto que nós temos do desenvolvimento da ideologia liberal na França? Vejam só, nós tivemos aqui o chamado Antigo Regime, que era baseado em 3 características. A monarquia absolutista, uma sociedade estamental e na economia mercantilista. Surge nesse contexto do chamado Antigo Regime um movimento chamado de Iluminismo, que era um grupo de pensadores e filósofos, né, que surgiu como uma reação ao Antigo Regime. O que é isso? Eles estavam contrariando o Antigo Regime. Eles não queriam mais uma monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista? Uma forma de governo com o poder centralizado nas mãos de um rei. Eles não querem mais isso. Então, eles também não querem uma sociedade dividida por níveis de privilégio de nascimento. Eles querem outra sociedade. Eles querem uma sociedade em que o indivíduo seja livre, que não seja o seu nascimento que importe, e sim o seu esforço. Tá? Contrários ao mercantilismo. O Adam Smith, que é o principal teórico inglês da economia, vai criticar os mercantilistas dizendo que o Estado não deve se intrometer na economia. A economia deve funcionar de acordo com a sua mão invisível, pela lei de oferta e da procura. Né? Então, esse movimento de reação ao Antigo Regime, vejam que é essa sociedade aqui que gera o iluminismo. É essa sociedade autoritária, desigual, mercantilista, que faz com que as pessoas comecem a se questionar. Por que o rei tem que mandar? Por que a sociedade tem que ser assim? Tá? Por que o mercantilismo tem que controlar as questões econômicas? Lembra do lema do iluminismo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Que o seu professor de história gosta de falar sempre lá, o liberté, égalité e fraternité. Né? Nós temos aqui diversos pensadores desse contexto. E aí o liberalismo vai surgindo, a gente já vai ver quais as ideias liberais. Basicamente, a ideia do liberalismo até aqui, não intervenção do Estado na economia. Alguns pensadores liberais defendem mais a intervenção do que outros. Tá? O liberalismo é muito complexo para a gente conseguir entender ele em apenas 15 minutos. Tá? O que a gente vai ter depois de ideia principal do liberalismo? Todos os pensadores liberais defendem a propriedade privada.
Alguns acham que o Estado tem que se intrometer mais na economia e outros não, que não tem que se intrometer em nada. Tá? E aí na Revolução Francesa nós tivemos a mudança de poder, a burguesia assumindo o poder, portanto os ideais burgueses se disseminando. Nós sabemos que a Revolução Francesa acaba depois com o período do terror, né, com o Robespierre guilhotinando geral, então ele defendia as ideias de liberdade e igualdade, só que estava matando pessoas que discordassem dele. Aí a gente percebe a hipocrisia. Né? Na teoria se fala uma coisa, mas na prática é outra. Então o liberalismo, mas ainda assim as ideias liberais surgem nesse contexto. Tá? Acaba então o período da Revolução Francesa e tem início a Era Napoleônica. Né? Nós tivemos então a retirada de um monarca absolutista, um cara que comandava tudo sozinho, e a entrada de um ditador, um tirano, que é o caso do Napoleão Bonaparte. Só que aqui nós temos uma contradição dentro do período napoleônico. Ele era um cara que gostava de mandar em tudo. Ele era um cara que tinha o poder, gostava de ser autoritário. Só que ao mesmo tempo, nós temos uma contradição que é, por onde o Napoleão Bonaparte foi passando e conquistando novas terras, ele ia levando os ideais liberais da Revolução Francesa. Ele não era favorável à divisão do seu poder, mas ele era favorável ao liberalismo nos outros lugares onde ele dominava, principalmente no liberalismo econômico. Tá? Então aqui a gente tem um panorama geral do contexto de surgimento do liberalismo e também depois das outras ideologias. Vejam só, o liberalismo, o que vai ser o liberalismo, pessoal? O liberalismo é uma ideologia que preza a liberdade acima de tudo. A liberdade é o ponto mais importante para o liberalismo. Tá? É aqui que surgem aquelas ideias de que hoje a gente discute, que é aquela pessoa é de direita ou aquela pessoa é de esquerda. Os liberais são considerados de direita. Por quê? Por causa daquele contexto da Revolução Francesa, em que você tinha as pessoas consideradas liberais sentadas à direita. Portanto, o liberal é alguém de direita. Tá? Claro, cada contexto é um contexto. A ideologia preza a liberdade acima de tudo. Qual a função da liberdade? É importante você ser livre? Qual que é a importância disso? Aí a gente entra numa discussão clássica. O que é mais importante? A igualdade ou a liberdade? Os liberais acreditam que a liberdade é a coisa mais importante acima de qualquer coisa. Mas qual é o fim disso? O Alexis de Tocqueville vai dizer: a liberdade é um fim, a busca pela liberdade é um fim em si mesmo. Só isso, é você querer a liberdade. É você não ficar preso, não se manter preso, tá? Às amarras do Estado, por exemplo. Tá? E surge o pensamento liberal como sendo uma crítica a esse pensamento autoritário da época. O primeiro pensador liberal que a gente tem é o John Locke. Um detalhe importante, esses pensadores não se autodenominavam liberais. Os primeiros a se denominarem liberais vão surgir na Espanha durante o século XIX, no processo de revoluções burguesas que a gente vai ter lá. Tá? Hoje a gente chama eles de liberais porque a gente analisa as ideias deles e considera elas ideias liberais. Então, o John Locke fala o seguinte: existem direitos naturais, e esses direitos, se eles são naturais, eles vêm antes do surgimento do Estado. Todo ser humano, quando nasceu, já tem esses direitos. Não precisa o Estado existir para que esses direitos existam. Mas ele acha que é importante existir o Estado. A gente já chega lá. Olha o que o John Locke fala. Todo ser humano tem direito à vida, à propriedade e à busca pela felicidade. Onde que a gente tem isso até hoje? Na Constituição dos Estados Unidos da América. Todo cidadão tem o direito pela vida, pela liberdade e pela busca da felicidade. Tá? Esses direitos, eles são do ser humano. E por que então que o Estado existe, galera? O Estado tem que existir porque o ser humano é mau. Tem ser humano que vai querer fazer o mal. Tem ser humano que vai acabar com a liberdade do outro. E por isso o Estado tem que existir. Então o Estado, ele é um contrato social que os cidadãos compactuam com tudo isso e que direcionam a sua vingança, a sua cobrança de justiça, na verdade, ao Estado. Tá? Então, ganha força esse pensamento de liberalismo durante o século XVIII. Ele surge com o John Locke no século XVII, mas vai se instituindo no século XVIII e ganha força no século XIX. Tá? E possui inúmeros pensadores diferentes o liberalismo. Tá? Vários pensadores liberais são diferentes entre si. Tá? O que todos eles possuem em comum? Todos os pensadores liberais defendem a propriedade privada. Tá? Depois a gente vai ver que os pensadores da esquerda não. O socialismo é contrário à propriedade privada. Inclusive o comunismo é definido como o fim da propriedade privada. Tudo bem?
Vamos lá. Então aqui o John Locke vive lá então de 1632 a 1704 e ele vai ser o cara que vai dizer que existem direitos naturais. E quem tem que garantir esses direitos é o Estado, porque tem pessoas que são más, tem pessoas que são ruins e querem acabar com a liberdade dos outros. Então a gente meio que terceiriza isso para o Estado, tá? Os cidadãos podem destituir os seus governantes. O pensamento é liberal, a liberdade é o ponto mais importante. É ser livre que é o ponto mais importante para eles. Claro que eles estão inseridos em um contexto. Nenhum deles vão achar aqui que todos os cidadãos têm que participar da democracia, por exemplo, tá? Voltaire é um pensador liberal do período da Revolução Francesa, do período do Iluminismo francês, e ele defendia a liberdade. Todos os pensadores vão defender a liberdade em algum ponto ou em outro. O Voltaire defende a liberdade de expressão. O que significa isso? Olha a frase clássica do Voltaire. Não concordo com uma palavra do que dissestes, mas defenderei até a morte que tens de dizê-las. Olha só, ele fala, ó, o que você está falando não tem nada a ver, só que eu defendo o direito de você continuar falando isso que não tem nada a ver. O ponto mais importante para ele é a liberdade de expressão. Ele critica a Igreja Católica Apostólica Romana. Praticamente todos os textos do Voltaire, ele acaba com a mesma frase. Esmagai a infame. Quem seria a infame? A Igreja Católica Apostólica Romana. Ele acha que a Igreja Católica controla muito o pensamento das pessoas. E as pessoas têm que ser livres, as pessoas têm que ter liberdade de expressão. E a Igreja atrapalha nesse sentido. Veja que a gente tem o liberalismo na questão da liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Tá? Junto do Voltaire, a gente tem um cara que é extremamente importante, Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu ele fala o seguinte, o rei não tem que mandar em tudo sozinho. Por quê? Porque se o rei manda em tudo sozinho, não existe liberdade. Como que a gente faz para o poder não ficar concentrado nas mãos de uma única pessoa? Divide. E aí a divisão desses poderes, surgimos então, tem a origem então na divisão dos poderes do executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes eles têm que ser livres e um poder não pode interferir no outro. Apenas dessa maneira o cidadão vai ser livre. De novo, olha como a liberdade é um ponto comum entre todos eles. Tá? E aqui a gente chega no nosso exemplo final, que é o mais clássico e mais importante, que é o Adam Smith. Tá? O Adam Smith é um pensador, então, escocês, né? Considerado o pai do liberalismo econômico. A obra clássica dele é A Origem da Riqueza das Nações, em que ele vai criticar o mercantilismo. Ele vai dizer o seguinte, a economia tem que funcionar de maneira livre. O Estado não tem que se intrometer em nada. As coisas devem funcionar, a economia deve funcionar sozinha. Tá? E o mercado se orienta pela lei de oferta e da procura. Isso funciona até os dias de hoje. Vai ter épocas do ano, galera, que você vai ir no mercado com a tua mãe e com o teu pai, vai comprar tomate. O tomate vai estar baratinho. Outros momentos o tomate vai estar caro pra caramba. Por quê? Em alguns momentos você tem oferta maior. Tem muito tomate disponível. Outros momentos tem pouco. Quando tem pouco produto, o valor aumenta. É isso que acontece com as leis da oferta e procura. O Adam Smith tem uma ideia importante, que é a seguinte. Ele acha que a livre iniciativa e a individualidade de cada ser humano vai fazer com que a economia e que o mundo melhore. Ele fala o seguinte, o padeiro tem que buscar o seu enriquecimento próprio. Todo ser humano buscando o seu aperfeiçoamento vai fazer com que o todo melhore. Por quê? Se o padeiro buscar produzir o melhor, por que o padeiro tem que produzir o melhor pão possível? Para que ele possa vender esse pão, para que as pessoas consumam o seu produto. Quem produzir o melhor pão vai ser a pessoa que vai vender mais. Se o padeiro vende bastante pão e pão bom, as pessoas estão consumindo um pão gostoso, certo? Se todos os produtores, todas as pessoas que produzirem alguma coisa buscarem o seu enriquecimento, elas vão ter que produzir algo cada vez melhor por causa da livre concorrência. Se você produz algo ruim, você não consegue vender, por causa que a concorrência tem que existir. Quem produz o melhor produto com o menor preço, toma conta do mercado. Isso é bom para a economia, porque a gente vai ter bons produtos sempre circulando. Tá? E defesa da concorrência, defesa da propriedade privada, que é o ponto central de todos os pensadores aqui, e ele defende a não interferência do Estado na economia. Ele vai achar que o Estado tem que deixar a economia funcionando livremente. Certo? Então, o que a gente tem que entender, galera? Os pensadores do liberalismo vão achar que a liberdade é algo mais importante para o ser humano do que a igualdade. Para os liberais, a desigualdade ela é natural. Todos os seres humanos são desiguais entre si. Tá? A gente vai ver que depois os pensadores da esquerda vão achar que a desigualdade é uma construção social. Ok? Beleza? Façam as atividades da plataforma de vocês, certo?
Eu sou o professor Juliano e até a próxima aula que a gente vai falar sobre socialismo, ok? Até mais!